Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aí sobre um PS4 e sobre ferramentas que você às vezes precisa construir para que você identifique vários testes. Se você me conhece, deixa aí o seu like, porque isso vai ajudar a esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aí na confiança de que esse conteúdo ele vai ser útil e relevante para você. Ou então você deixa para curtir e se inscrever no final, mas não esquece porque isso de qualquer maneira me ajuda de alguma forma, beleza? Bom, sem muita delonga, hoje eu quero falar de um PS4 que eu bati cabeça aí durante uns 3, 4 dias em análise e eu não estava conseguindo identificar o porquê ele não estava puxando o disco e nem, apesar do disco, quando chegou aqui, o disco estava funcionando, normal, né? Mas ele não ejetava o disco. Então, a primeira coisa que a gente pensa, puxa, é sensor. Aí você vai olhar, tem uma pancada de vídeo aí no YouTube ensinando a você fazer aquele reparo, né, no sensor do leitor. Bom, esse caso aqui, eu vou pegar o celular, tirar aqui, mostrar para vocês. Eu tô com ele desmontado, tá? O PS4 tá funcionando. Aqui eu tenho um disco, né, o Red Dead Redemption 2. E o que eu quero mostrar para vocês? O seguinte, então, a primeira coisa que o pessoal fala é sobre o sensor, né? Ah, dá uma raspadinha no sensor, vai lá no case, né, e raspa o sensor, tira a oxidação. De fato, aquele problema de ficar ejetando o disco sozinho acontece, né? E são pouquíssimos casos que você precisa trocar, né? Se você não sabe, isso aqui é um sensor de toque, né? Então, raríssimos casos, troca isso aqui e esse controladorzinho também. É muito difícil, viu, cara? Acho que de 1 em 1 milhão aí, tá? Não tenho dados para te falar, mas enfim, é muito difícil. Mas o que acontece? Esse PS4, perdão, está ligado, tá com a fonte fora. E aqui eu fiz uma giga, né? A gente pode falar aqui, uma ferramentazinha. Que ela consiste em ter 2 jacarés, fio. Tem aqui o termo retrátil, né? Para acabamento, perdão aí pela posição da câmera. Então temos o termo retrátil aí que eu dou acabamento. E ela tem o quê? Um conector macho igual esse aqui, ó. Que eu removi de uma placa de sucata de PS4 para ela fazer o garfinho lá na fonte, né? Por que eu fiz isso aqui? Porque primeiro, como eu falei para vocês, fui verificar para ver se era problema no sensor. E eu percebi que nem com o próprio dedo aqui eu estava conseguindo ter o toque, né? Ter o bip aqui do toque. E eu falei, puxa, será que essa placa tá com problema? Será que o Renísias queimou? Enfim. Testei com outro mecanismo, tá? Peguei um outro mecanismo aqui para testar, né? Também só para testar teste de eject também, né? E não adiantou nada, ok? Tipo, continuou o mesmo problema. E aí você tenta colocar o disco, ó. E não vai. Eu falei, caramba, o que pode ser? Bom, isso daqui é um defeito. Ele não é tão comum, mas ele pode acontecer, tá? Eu verifiquei que o conector aqui, ó, ele tá trincado. Ou seja, eu vou precisar trocar esse conector. Então, o que acontece? Eu percebi que esse conector tá trincado, mas como é que eu consegui olhar? Primeiro, quando eu removi a fonte, tirei todo o conjunto, eu fui olhar a placa, né? Pra ver. Então, eu vi que esse conector aqui, ele estava trincado. E como é que eu consegui descobrir que o defeito estava na má conexão do flat? Tá? Porque essa foi a parada. Porque a princípio você olhando, você fala, ué, por que não está ejetando, né? Então aqui o cabo está conectado, aqui o cabo está conectado. Eu cheguei a testar com outro cabo e continuou do mesmo jeito. Foi aí que quando eu removi e tirei o cabo, eu vi que o conector ele estava meio trincado. Falei, opa, temos um problema aqui. Mas como é que eu testo, né? Com um videogame... Como é que eu testo com um videogame aberto? Como é que eu vou fazer esse teste de pressionar, né? Até porque se eu pressionar aqui, ó, ele não vai conseguir ejetar o disco da mesma maneira, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o suporte. Vou colocar o suporte aqui. Vou dar uma pausa no vídeo só para mudar o suporte de lugar. A gente já volta. Voltando aqui, pessoal. Então, como é que eu consegui
como é que eu conseguiria testar, né? Inserindo o disco, ao mesmo tempo que eu pressiono aqui para saber se eu tenho algum sucesso, né? Deixa eu pressionar aqui a flecha. Você vê que o disco entrou? E eu também agora tenho o bip aqui no eject, tá? Ó. Agora eu tenho bip. Certo? Então a gente tem um problema aqui de conexão. E aí a gente tem dois caminhos. Eu poderia colocar... você viu que o disco não injetou? Mesmo apertando? Eu poderia colocar um acabamento, né? Um acabamento desse azul aqui, ó. Essa parte azul do flat que é mais grossa, eu poderia colocar um acabamento nele e por cima para que desse conexão e não trocar esse conector. Só que acontece, isso não é seguro, isso de repente pode, né? O conector, ele, por ser plástico, ele pode quebrar, enfim. Não é um serviço recomendável, tá? Eu vou pressionar agora aqui, ó, com a chave de fenda para tentar ejetar esse disco, ó. Ó, o disco saiu, tá? Consegui tirar o disco. Então, vou colocar de novo. Agora eu vou tirar aqui, ó, aonde eu deixei de pressionar. Vou tentar ejetar o disco. Vocês estão vendo que nem um toque dá, né? Então o defeito tá aqui, galera. O defeito tá aqui no conector. Eu vou trocar esse conector, tá? Soltar ele com soprador de ar quente, desmontar toda a placa, soltar ele com ar quente, trocar esse conector, né? E depois a gente vai fazer os testes com ele trocado. Mas qual que é o ponto do vídeo aqui? Eu só conseguiria descobrir isso, né? Esse tipo de falha, por conta dessa ferramentazinha aqui que eu fiz, ó. Que é 2 garrinhas de jacaré, uma vermelha e uma preta, para indicar positivo e negativo. E 2 garfinhos aí, né? Deixa eu desligar o console aqui. Bom, com o console desligado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o quão simples é construir essas ferramentas que podem te auxiliar. Então você pode fazer aqui, ó, um rabichinho, né? Com um jacarezinho. Com um conector desse, se você não tiver placa de PS4, você pode tentar ver se a do PS3 ela é compatível. Eu não fiz o teste, eu já peguei uma de PS4, que é a que eu utilizo aqui nesses casos. Você trabalhando com a fonte aqui do lado do console, você também consegue trabalhar, tá? Você pode também fazer um chicote. Você pode fazer chicotes de outros consoles. Isso aqui é uma dica para que você tenha a ferramenta para trabalho, entende? Então, e com isso você consegue testar a fonte, né? Você consegue testar a fonte, você consegue testar esses problemas com o aparelho ligado sem que você tenha aí nenhum, né? Nenhum impedimento, né? Nenhuma obstrução aí para você fazer os testes. Eu só consegui fazer esses testes por conta dessa ferramentinha. Se não fosse essa ferramentinha, eu não ia descobrir que o problema estava aqui embaixo. Porque a fonte, ela fica, né? Ocupa todo esse espaço e não tem como eu pressionar nada. A não ser que eu colocasse, talvez, uma borrachinha aqui para fazer um teste de pressão para ver se o problema estava aqui mesmo, tá? Então essa é a dica de hoje. Você pode construir aí a tua própria giga de teste, né? Você vê que é simples. Aqui não tem segredo. Um conectorzinho macho, termo retrátil, isso é barato no Mercado Livre, 2 fios e 2 garrinhas de jacaré. Você já faz aí a sua ferramentinha de teste, tanto teste de fonte, quanto para teste de console, né? Repare que a questão aqui não é a questão de como você vai soldar isso, e a questão é você ter aí uma análise lógica de determinados defeitos, que nem sempre é troca de peça, troca de chip, rebar, etc e tal. Então, com uma ferramenta simples dessa, você pode fazer uma dessa para PS3, você pode fazer uma dessa para Xbox One, enfim, tem outras maneiras de você fazer ferramentas, né? É só você olhar para os conectores e pensa, poxa, se eu tenho um macho aqui e um fêmea aqui, eu preciso de um espaço para conseguir fazer os meus testes, né, com o aparelho ligado, medir tensões. Às vezes você ainda não tem uma fonte de alimentação, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre as ferramentas aí que você pode começar com reparo, e a fonte de alimentação não é ainda algo que você precise logo de cara, porque serviço simples não depende aí de você ter uma fonte de alimentação para você injetar tensões. Isso aí já são serviços eu digo já aí de níveis médio ou avançado, né? Para você injetar tensão na placa e retirar alguns valores para você conseguir fazer outros testes. Mas ferramentas como essa aqui você consegue construir, são baratas, né? Então, uma sucata de PS4 mesmo eu peguei, ó, termo retrátil e
as garrinhas, né, os jacarés, e um fio vermelho e preto para identificar positivo e negativo. Você já consegue aí fazer teste com PS4 Fat, você consegue fazer para PS4 Slim, você consegue fazer para qualquer console, desde que você analise e olhe, poxa, aqui tem uma fonte aqui em cima dessa área da placa, eu estou desconfiando que tem um curto aqui. Né? Então, isso ajuda bastante aí a você identificar defeitos, testar a placa fora do case, né? Você não precisa montar o case. E eu já fiz isso com alguns consoles e geralmente ajudam bastante. Quando você precisa testar bastante consoles em série, no sentido de você tem mais de 5, 6 consoles que você precisa aí identificar curto. Poxa, aí é legal você ter tá com a sua bancada livre, né? E você ter um rabicho lá onde você só coloca ali na placa o necessário e fica toda aquela área da placa livre para você trabalhar. Então, são vídeos assim que eu quero trazer aqui no canal, entende? Vídeos que vão te trazer dicas que podem aí agregar mais valor aí no que você já faz, ou se você não faz ainda, pelo menos você tem um conhecimento. O intuito é te dar essas dicas que geralmente ninguém costuma dizer aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço, tchau, tchau.